E aí, gente, tudo bom? Hoje eu vim falar sobre um assunto que é um assunto que eu gosto, mas que eu demorei pra gostar, que é vendas. Por que eu demorei pra gostar de vendas? Acho que tem dois motivos principais que me fizeram demorar pra gostar de vendas ou demorar pra entender que eu gostava de vendas. Primeiro, sempre durante a minha vida, né, eu trabalhei durante a graduação, né, em shopping, aqueles trabalhos de Natal, fim de ano, etc. E eu gostava muito dessa emoção, eu achava muito legal, né, poder ter um trabalho primeiro, né, porque, graças a Deus, eu fui muito privilegiada e eu trabalhava porque mais para melhorar minhas habilidades sociais, minhas relações de trabalho, né? Para já sair formada com isso, do que para ter dinheiro, né? Lógico que esse dinheiro eu usava muito bem usado em coisas que eu queria fazer nas minhas férias, né? Viajar e etc, sem pedir dinheiro pro meu pai. Mas sempre foi muito mais uma questão de eu querer trabalhar situações de trabalho, me desenvolver como pessoa no mercado de trabalho do que uma situação financeira. Só que quando eu trabalhava com vendas, eu era muito ruim. Era muito ruim mesmo, né? Lógico, tem vários motivos, né? Eu era muito nova, assim, meio neném, meio imatura. Quando você vai trabalhar com vendas, assim, no fim de ano no shopping, as pessoas não te dão um curso de vendas, vende assim, vende assado. Tipo, te colocam lá e falam, vai minha filha, vende aí o que você conseguir, e é isso. E, assim, quando você vai trabalhar fim de ano de shopping, a galera tá meio alucinada pra comprar presente, né? Então, assim, as pessoas, você não precisa trabalhar uma venda. Você vai vendendo, assim, a pessoa entra na loja, às vezes você nem sabe mais quem você está atendendo, começa a entrar um, outro, e você está lá atendendo uma galera e você nem sabe quantas pessoas você realmente está atendendo. Então, assim, não foi um emprego que me deu noções de venda realmente, não foram empregos, foram vários que eu trabalhei. Mas foram empregos que me deixaram bem traumatizada, porque eu sempre era a pior vendedora, né? Sempre tem ranking para piorar essa situação. Né? Então, eu sempre era a pior vendedora. E beleza. E aí, quando eu comecei a empresa de consultoria, os primeiros clientes que eu tive vieram fruto do PAS que eu trabalhei, do Sebrae, eu era consultora do PAS, então as pessoas começavam a conversar e de repente alguém falava, você não faz pra mim? E eu fazia, meio na inocência assim, mas eu não precisava trabalhar uma venda, a pessoa já vinha querendo o meu serviço e eu que não estava querendo muito oferecer, mas oferecia e vendia. E aí, o que aconteceu? Quando eu larguei o Senac para ficar só com a minha empresa, eu tinha poucos clientes, eles não eram suficientes para me sustentar. Então, era uma hora que eu precisava saber vender. E aí ferrou porque eu não sabia vender. Eu acho que eu começava do fato de eu achar que eu era muito ruim vendedora, muito má vendedora. Acho que era a primeira coisa que me assustava e me deixava paralisada. Depois, eu tinha uma sensação que eu estava o tempo inteiro incomodando a pessoa. Então, se eu fosse lá conversar com ele, eu estaria incomodando ele. Acho que esse também era uma sensação que eu não queria despertar nos outros. Então, eu não falava do que eu fazia ou eu não vendia o que eu fazia porque eu não queria incomodar. Não sei, acho que foram uma série de fatores que me fizeram ficar paralisada. Então, assim, eu saí do Senac em agosto e acho que eu não fiz uma venda até janeiro, né? Acho que eu fiquei, assim, paralisada. Mas eu queria estudar isso, eu queria aprender a vender, eu queria ser uma boa vendedora. Eu não sabia como. Já falei diversas vezes, mas um curso que me ajudou muito foi o Empretec. Quem tiver a oportunidade de fazer e puder fazer, é um curso do Sebrae. Ele é carinho, mas ele parcela em 12. Mas, ele vale a pena porque ele trabalha comportamentos empreendedores. Então, ele trabalha comportamentos que a gente seja meio fraco, talvez seja meio fraco e tal. Então, assim, é super legal pra você ver onde você é bom, onde você é ruim, o que você precisa melhorar, como é que você vai melhorar. Então, eu gostei muito desse curso. E aí, esse curso me fez perceber duas coisas muito importantes. Primeiro, meu pior vilão era eu mesma. Eu era a que falava que eu não sabia vender, eu era a pessoa que me travava, eu era a pessoa que, sabe, eu que tava me travando de crescer. E segunda coisa, que eu era péssima negociadora. Eu ficava tão nervosa quando eu ia negociar com alguém, assim, que eu dava tudo de bandeja, tipo, abria as pernas mesmo, assim, sabe? Tipo, eu já chegava dando desconto, já chegava parcelando, eu já chegava fazendo as coisas na ansiedade de fechar. E engraçado porque vendas tem um negócio muito de feeling.
a pessoa precisa a pessoa que você está vendendo, ela precisa sentir que você está confiante, que você vende um produto legal, que você vale o preço que você cobra e que se você fizer qualquer concessão, tipo baixar um pouco o preço ou parcelar, isso vai ser uma exceção. Que você não faz isso para todo mundo. Então são coisas que ela precisa sentir para valorizar seu trabalho. Quando você chega lá inseguro, já chega dando parcelamento, já chega dando desconto, a pessoa fala assim, ué, eu nem pedi esse desconto, o que essa pessoa tá me dando? Né? Então a pessoa tá insegura em vender para mim. Nossa, eu lembrei de uma história muito boa. Muito boa, que não tem nada a ver com consultoria, mas vamos lá. Eu tava na Colômbia e eu sempre acordei cedo. Não, mentira, sempre acordei cedo é mentira. Já fui muito na balada e já acordei muito tarde. Mas fiquei mais velha e comecei a acordar mais cedo. Todo mundo que estava na Colômbia comigo acordava mais tarde, então eu acordava e ia dar uma volta na rua, assim, tinha uma praia na frente do nosso hotel. E eu gostava muito porque essa praia tinha pescadores, então eu ficava lá sentadinha de manhã, vendo os pescadores tirar os peixes do rio e tal, do mar, e eu gostava muito desse horário. E aí, passou um vendedor vendendo comida. Na verdade, eu descobri depois que era arepa, que é uma massinha. Ai, Gabriela Ribas, me perdoa, eu não sei o que é arepa. Acho que é uma massinha de milho. Fazer uma pancaquinha, põe um queijinho em cima, tipo um negocinho assim, tá? Bem simplesinho, mas era gostosinho. E aí, meu pensamento foi, bom, se todos os pescadores comem nesse cara, não estão passando mal, né? Então, assim, porque eles estão aqui todos os dias e eles comem com esse cara. Então eu pensei, vou provar essa comida de rua, até porque os ingredientes não me parecem ingredientes que eu vou passar assim mal de morrer. Então, eu fui lá nesse vendedor. E aí, quando eu cheguei nesse vendedor, eu perguntei... Eu não falo nada de espanhol, eu sou péssima, eu dou uma bela de uma enrolada como se eu soubesse, mas eu não sei. E aí, eu perguntei pra ele, quanto? Né, no maior sotaque que eu consegui fazer de espanhol. E aí, ele virou pra mim e falou, 3.000 pesos. Aí, eu parei pra calcular quanto era 3.000 pesos. Eu não lembro nem se era pesos a moeda. Quanto era 3.000 em reais, pra ver se era barato ou caro. Enquanto eu parei pra pensar isso, ele virou pra mim e fez assim, 2.000. Tipo assim, ele começou a pechinchar o próprio preço dele sem eu ter pedido essa pechincha. Qual foi a sensação que eu fiquei? A sensação que eu fiquei é que esse vendedor de arepa sabia que eu não era colombiana e que ele viu uma oportunidade de ganhar mais dinheiro comigo do que talvez ele estivesse ganhando com a galera. E tudo bem, né? Ele podia ter feito isso. Só que ele ficou tão inseguro da situação que ele começou a baixar o preço dele como se eu estivesse pechinchando. E na verdade eu estava fazendo uma conta se estava valendo a pena ou não. Na verdade, 3.000 pesos era tipo R$1,50, era muito barato. Então assim, eu poderia ter pagado os 3.000, mas ele me ofereceu 2.000 e aí eu fiz por 2.000, vai. Você estava me oferecendo, né? E isso é uma coisa que acontece quando a gente vai fazer vendas. Às vezes, a gente começa a fazer o leilão do nosso próprio serviço assim que nem o vendedor de arepa. E isso faz a pessoa desconfiar que tem algo errado. Então, primeira dica, não leiloe seu serviço, tá? Mas tem outras coisas que vocês podem usar e que são interessantes usar durante esse processo de vendas, né? É legal usar algumas coisas nesse processo de vendas que faça vocês ficarem mais, não sei, que seja mais tranquilo. Acho que a primeira coisa é confia no seu produto. Se você não tá confiando no seu produto, ele tá errado, reformula e faz de novo. Porque você tem que ter uma confiança no seu produto, assim, que ele é o melhor produto que tem e que você vai resolver o problema do cara com isso. Eu tenho muito essa sensação com treinamento de funcionários, porque a gente trabalhou tanto para desenvolver a metodologia que a gente trabalha hoje, treinamento de funcionários, que eu vendo ele com o pé nas costas, tanto é que é o que mais a gente vende. Tipo, essa semana a gente dá treinamento de funcionários. Amanhã, quarta a gente dá 4, amanhã a gente dá 1, quarta a gente dá 4, quinta a gente dá mais 1, sexta a gente dá mais 1. Então, assim, treinamento de funcionários é o serviço que eu tenho mais confiança e que eu vendo mais. E na empresa, quem mais vende sou eu, porque eu fiquei com essa parte de vendas. Então, primeira coisa, confia no seu serviço. Quando você confia no seu serviço, você vai saber vender ele muito mais. Mas você pode usar algumas coisas para te ajudarem. Primeiro, tem um negócio que chama gatilho da similaridade. O que é o gatilho da similaridade? Ele é a sensação que as pessoas têm. O que são gatilhos, na verdade? Gatilhos são coisas que mexem diretamente com o sistema límbico do ser vivo, que é o sistema que é responsável por emoções. E as emoções tomam decisões sem passar pelo cérebro. Então é um sistema meio que automático de você acessar o seu indivíduo. Na verdade, eles não são manipuláveis, eles só exacerbam.
exacerbam algo que já está lá dentro, né? Então eles só deixam aflorar. Então, o gatilho da similaridade é você conseguir construir coisas similares com a pessoa que está vendendo. Como assim? Conseguir que a pessoa entenda que você entende ela. Vou dar um exemplo outro também que não tem nada a ver com isso, mas tudo bem. Outro dia eu estava no Instagram vendo loja de roupa, né? Eu não costumo ter loja de roupa no meu Instagram porque eu gosto de comprar. E como eu gosto de comprar, eu gasto muito dinheiro, eu prefiro não ter. Mas às vezes, assim, quase que escondido, eu acho as lojas que eu gosto e entro sem seguir só pra dar uma olhada no Stories. E aí, loja de roupa, sempre tem uma menina muito magrinha e bonitinha, provando as roupas do provador e falando, olha como o caimento é perfeito, olha como não sei o que, sei que lá. E eu fico pensando na minha cabeça, sim, o caimento é perfeito porque você é magra. E eu não sou magra, eu preciso de alguém, né? Tipo assim, não necessariamente a roupa que tá caindo perfeitamente em você é a roupa que vai cair perfeitamente em mim. E isso é uma coisa que as pessoas estão explorando pouco, que é o gatilho da similaridade. Se eu visse uma mulher que tem mais ou menos a minha idade, mais ou menos o meu corpo, vestindo aquele vestidinho que ela fala que o caimento é perfeito, a chance de eu comprar, de eu ir lá e falar, meu, realmente o caimento é perfeito nessa mulher, essa mulher é parecida comigo, a chance de eu comprar é muito grande. Mas aí vocês pensam, Marília, mas que relação tem isso com venda de consultoria? Toda. Quando você consegue conversar com o dono do estabelecimento e mostrar que você entende o que ele está passando, as dores, você também sofre com o que ele sofre. Então, por exemplo, ele fala assim, não, mas aqui os funcionários não etiquetam. Você fala assim, nossa, mas a gente tem muitos clientes que o funcionário não etiqueta, eu sei muito bem o que está acontecendo. E eu sei muito bem como resolver. Então, ele consegue entender que você é uma pessoa que passa pelo mesmo problema que ele, mas que você tem solução. Então, isso é um gatilho muito legal para explorar, né? Mostrar para ele o porquê, né? Assim, que você tem a mesma vida que ele, vamos dizer assim, mas que você consegue solucionar esse problema, né? Então isso também é uma coisa que passa muita confiança. Um gatilho meio óbvio que a gente usa o tempo todo é o gatilho da razão. O gatilho da razão é provar por A mais B, por argumentos, que aquilo é muito interessante. Né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu falo sempre quando eu estou vendendo. Eu vendo sempre em fases, né? Fase de implantação e fase de manutenção. E na fase de implantação tem manual de boas práticas, treinamento de funcionários e algumas visitas de consultoria em que a gente vai adequar algumas coisas iniciais, implantar planilha, arrumar algumas coisinhas simples que estão erradas. E aí eu falo, a fase de implantação é realmente mais cara, mas ela é o mais cara que a gente consegue organizar para pagar. Né? Então a gente consegue parcelar, a gente consegue fazer uma organização para pagar. Se a vigilância sanitária vier no seu estabelecimento, ela vai vir e ela vai pedir essa implantação em um mês. E você vai ter que me pagar esse valor em um mês, com a urgência ainda, que talvez tenha um adicional, porque se eu estiver com a agenda cheia, eu vou ter que pagar, vou ter que cobrar mais para te atender com urgência. Então é razão. Se você faz antes, você planeja seu dinheiro para fazer isso. Você consegue saber quanto você vai gastar por mês para fazer isso. Se você faz no sopetão, quando a vigilância chegar, e ela vai chegar em algum momento, você vai ter que tirar esse dinheiro do nada e vai ter que gastar e talvez gastar mais. Um outro gatilho que é super importante e que o tempo todo vocês têm que demonstrar quando você está fazendo uma venda é o gatilho da autoridade. A pessoa precisa saber que você sabe do que você está falando e que você consegue demonstrar isso numa reunião de negócios, né? Então, você consegue fazer isso utilizando um outro gatilho que eu gosto muito, que é o gatilho da reciprocidade. O que isso quer dizer? A reciprocidade é você dar alguma coisa para a pessoa sem esperar nada em troca. Então, por exemplo, quando o cliente me procura, eu sempre peço para agendar uma reunião com ele. E ao chegar ao local, né, conhecer o local, eu já começo a dar umas dicas para ele. Falo assim, nessa porta aqui nós vamos ter que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu sempre falo nós, como se eu já estivesse inserida num processo. Nós vamos ter que colocar uma tela aqui, nós vamos ter que pôr um rodinho de porta. E eu vou dando já algumas dicas de graça. A pessoa não me contratou ainda, ela está pensando ainda em me contratar. No momento que eu dou essas dicas para essa pessoa, eu faço duas coisas. Eu mostro minha autoridade e meu conhecimento. Segunda coisa que eu faço é dar para ele coisas de graça, sem nenhuma razão, né? Então, a reciprocidade ajuda ele a ficar mais agradecido. Eu falo, nossa, mas que pessoa legal, ela veio aqui, deu um monte de dicas sem pedir nada em troca. E eu não peço nada em troca mesmo. Depois eu sento com ele e mensuro quais são
as necessidades e dificuldades dele, né? Então a gente tem uma conversa bem franca e sincera do que ele está realmente precisando, até para alinhar a expectativa. Às vezes ele acha que eu posso fazer um negócio que eu não posso fazer, né? Que não está dentro da minha área, que não é o que eu faço. Então até para alinhar a expectativa, eu sento com ele e mensuro tudo que é possível fazer, né? Então aí eu vou falando, nisso eu consigo fazer isso, eu consigo, né? Isso talvez não seja comigo, posso te ajudar dando umas dicas, mas não é a minha especialidade, né? Então eu consigo organizar isso. Eu nunca me proponho a fazer um negócio que eu sei que eu não vou alcançar, porque eu sempre tenho que atingir a expectativa desse cliente para mais e não para menos. Se eu falar que eu vou fazer um negócio, eu preciso fazer muito bem feito e atingir até para mais, ao invés de fazer mais ou menos e atingir para menos. Então eu só me responsabilizo por aquilo que eu realmente sei que eu vou conseguir fazer, tá? Outra coisa é o senso de comunidade, que também é um gatilho. Então assim, as pessoas querem muito pertencer a grupos e isso também pode ser utilizado em vendas, né? Então o que você pode fazer? Você pode ajudá-lo a entender que a partir do momento que ele tem um consultor no restaurante dele e que ele está preocupado com essas boas práticas, ele entra para o seleto all, que são pouquíssimas pessoas que estão se preocupando com o cliente e estão olhando para essa parte sanitária, né? Então, eu uso muito esse gatilho de pertencimento de comunidade, assim, tipo, isso é uma coisa que você tem que estar preparado para fazer, porque vai exigir movimentação de você, vai exigir que você faça certas coisas, né? Então não é só um papel passivo em que eu vou estar fazendo tudo, não, tem um papel ativo em que você vai ter coisas para fazer. E isso não é para todo mundo, isso é para poucas pessoas que estão realmente comprometidas com o negócio delas e com o crescimento. Então assim, são poucos restaurantes que têm esse comprometimento. Então eu deixo para a escolha dele se ele quer ser um restaurante que tem esse comprometimento ou não. Então são alguns gatilhos que ajudam a gente a vender. Gatilho da familiaridade, eu já até falei em outro vídeo, a gente trabalha muito com parcerias para ter indicações. Então, quando alguém te indica para o cliente, é diferente de quando você vai lá bater na porta, porque ele já tem familiaridade com quem é você, ele já tem alguém que já falou de você antes de você chegar para falar de você mesmo. Tem várias coisas legais de gatilhos, esses são os que eu mais gosto em vendas, tá? Mas tem uma outra coisa que a gente precisa observar no cliente, até para não se frustrar, né? Que são níveis de motivação. Quanto o seu cliente está motivado à mudança, tá? A gente tem 5 níveis de motivação. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Primeiro nível de motivação é a pré-contemplação, que o cara nem pensa em mudar. E a gente tem vários que a gente conhece assim, né? Então, assim, quando o cara nem pensa em mudar, o trabalho que você vai ter para realizar uma venda para esse cara é muito maior, certo? Então, por exemplo, já aconteceu algumas vezes comigo de alguém falar assim, não, você faz uma reunião com esse amigo meu porque ele precisa do seu serviço. Mas não é ele que está me ligando e falando, eu preciso do seu serviço. E toda vez, né, quase toda vez que isso acontece, tipo, ele precisa do seu serviço, ele precisa de ajuda. Mas não é ele que está pedindo ajuda, é um terceiro pedindo ajuda. Quase toda vez que isso acontece, eu percebo que chegando lá o cara está em estágio de pré-contemplação. Ele não acha que ele precisa de ajuda. Ele sabe que o negócio está degringolando para algum lado, mas ele não acha que ele precisa desse tipo de ajuda. E aí, para trabalhar esse cliente, é mais difícil. Não é que é impossível, é possível. Você consegue ir conversando com ele, usando gatilhos de razão, para ele entender que ele vai precisar fazer isso. Mas ele é mais difícil de conseguir. Até contei no Telegram esses dias um caso de um cliente que me largou esperando. Marcou reunião comigo e me largou esperando. E foi exatamente essa situação. Alguém falou que ele precisava de mim, mas ele não acreditava que ele precisava de mim. Então ele nunca apareceu para essa reunião, né? Ele não quis se comprometer com isso. E tudo bem, não quer se comprometer, não quer fazer, não tem problema. O problema aí é você, consultor, ficar achando que o problema foi seu, que não soube trabalhar bem o cliente. Não, já vá com essa sensação de que pré-contemplação é um estágio mais difícil da gente conseguir mudar. E comemore muito quando você conseguir mudar esse cliente que está na pré-contemplação para um estágio de contemplação, que é o estágio de pensar sobre o assunto. Pensar sobre o assunto já é uma evolução, né? Então, segundo estágio, o cliente que está pensando que ele precisa de você, mas ele ainda tem argumentos contra, tipo assim, preciso, mas acho que não preciso. Acho que preciso nisso, mas talvez não precise. Esse é um cliente que é mais fácil de trabalhar, porque ele já acha que ele precisa, só que ele ainda tem algumas coisas contra.
E você pode pegar esses argumentos contra para converter ao seu favor, né? Então, assim, todo o argumento que o cliente dá para não fechar a venda, você consegue converter. Mas não é uma coisa simplista, assim, tipo, o cara falar não tenho dinheiro, é falar, então faz um empréstimo no banco. Não é isso. Você tem que falar sobre prioridades. Então, por exemplo, eu não tenho dinheiro para fazer essa consultoria neste momento. Tá bom, não tem problema se você não tem dinheiro para fazer consultoria nesse momento. Mas entenda que isso é uma prioridade. Prioridade no seu restaurante, no seu estabelecimento. Se você não faz agora, pode ser que em breve você tenha um surto alimentar e você vai gastar muito mais dinheiro tendo que pagar a indenização para as vítimas. Estou sendo meio radical, tá? Mas assim, é um argumento de razão. Vai ter muito mais dinheiro pagando indenização para as vítimas do que você gastaria com um consultor. Ou outro, você não tem dinheiro nesse momento, mas um consultor aqui te traria muito mais produtividade, inclusive para ganhar mais dinheiro e você recuperaria esse investimento. Então assim, são quebras de objeção necessárias que precisam, lógico, você precisa ter e tendo as situações para você ir aprendendo a quebrar a objeção. Mas são quebras de objeção que não são só tão simplistas assim, não tem dinheiro, faz um empréstimo, né? Você precisa usar argumentos lógicos para quebrar essa objeção. Sem ser chato, né? Porque o que as pessoas não gostam de vendedor? De gente chata. Se a pessoa não quer, fala, não tem problema. Não é para você nesse momento. Nesse momento você não vai conseguir fazer, em breve você vai conseguir. Não seja chato, só mostre logicamente o porquê das coisas. Depois da contemplação, tem a decisão. A pessoa pretende fazer, tá preparada para fazer. Essa é a hora ótima para vender. Se o cliente já chega com a decisão tomada, imagina, é venda fácil. Você chega ali, mostra seus benefícios e o cliente só vai acertar alguns detalhes com você. Esse é o ideal, não é o que a galera chega pra gente, mas é o ideal, né? O cliente tá pronto para comprar, ele tá só esperando você oferecer o produto para você para comprar de você. Depois disso, tem alguns estágios de motivação que você vai trabalhar já em consultoria, né? Então, que são os estágios de ação, né? Dele poder já estar dentro desse processo e ter um processo de mudança, de ter uma ação, que também são conversas que a gente vai conversando com ele, e depois de manutenção, dele saber que aquilo tudo que foi implantado e feito vai precisar ser mantido. Então, ele precisa ter uma atitude de manutenção. É super legal trabalhar com isso, é super legal trabalhar com gatilhos, é super legal trabalhar com motivação. Quem quiser mais informações, manda uma mensagem pra gente, curte, compartilha o vídeo, a gente faz isso com o maior carinho pra vocês e a gente traz esses temas de vocês. Então, esse tema foi um tema que eu perguntei no Instagram, no Telegram, se vocês queriam ele em forma de vídeo do YouTube e por isso que ele tá aqui hoje, tá? Espero que vocês aproveitem muito esse compilado de informações. Essa informação é uma informação que não tem lugar nenhum. Não que não tem lugar nenhum, mas tudo isso saiu de vários lugares para chegar na venda do consultor. Então é super legal e vocês usem e abusem e não esqueçam de contar pra gente como é que foi, tá bom? Um beijo e até a próxima.